Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje nós estamos aqui no Smart Center, onde fica o consultório do Dr. Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, que prazer estar com você, tudo bom? É um prazer estar muito grande estar mais uma vez aqui com vocês e todos os nossos telespectadores, trazendo hoje mais uma programação e podendo orientar todo mundo sobre os benefícios da terapia ortomolecular. Olha, com certeza. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente estar falando é assim, qual é o princípio da terapia ortomolecular? Produzir reações bioquímicas na enzima da pessoa para que o metabolismo por si só comece a reagir e o emocional também. Tudo isso utilizado através de nutrientes, que são elementos químicos que você encontra até dentro da sua alimentação. Só que se fosse só se alimentar ou usar complexos vitamínicos que são bons, é ótimo. Só que muitas vezes você tem que estar com o quê? Com o seu metabolismo pronto para... tem que estar funcionando até para absorver essas substâncias, mas que muitas vezes elas não é só a quantidade que tem que se dar. Então, é uma coisa que você fala, que o terreno tem que estar adubado para que os nutrientes possam ser bem aproveitados? Sim, porque, na verdade, a química a gente encontra até dentro da alimentação, só que você não desgasta só pelos alimentos. Você desgasta por herança genética, má alimentação, fatores emocionais, sentimentais, preocupações, a vida que você vive, o dia a dia, é o próprio envelhecimento. Uma pessoa, por exemplo, que mora no Brasil, com uma vida agitada, e uma pessoa que mora no Tibete ou num lugar em que ela faça muita meditação, ela vai ter um desgaste de nutrientes diferente? Faz totalmente a diferença, porque, por exemplo, na verdade, a ortomolecular ela foi feita exatamente para que a pessoa enfrente a situação de uma forma diferenciada. Vamos pegar um exemplo. Todo mundo aqui, na vida comum que nós vivemos, dia a dia, trabalho, família, o estresse, as notícias, você desgasta já pelas próprias informações do cotidiano que você tem. Por mais que eu falo que você encontra aquele elemento químico na alimentação, você não desgasta só pelos alimentos, é por tudo isso. Então a nossa visão vai ser exatamente fazer reagir o seu metabolismo para que você até absorva essas substâncias que você encontra através, inclusive, nutrientes, próprios alimentos, mas também fazer funcionar a outras substâncias que muitas vezes a pessoa necessita utilizar. Muitas vezes até em tratamentos que já vêm se utilizando com produtos alopáticos, homeopáticos, fitoterapia. Às vezes a pessoa tem que estar tomando às vezes uma substância há 10 anos e não reage. Por exemplo, eu quando tive a síndrome do pânico, eu estava há anos tomando substâncias que eram boas, eram substâncias inclusive incontroladas. Só que o bom mesmo foi o dia que eu reagi a tudo isso, comecei a baixar essas substâncias e terminei o tratamento sem ter que utilizar nada. Foi o que modificou minha vida, inclusive me transformando de um advogado que era de uma empresa multinacional para hoje estar aqui a favor de todas as pessoas na saúde, né? Olha, com certeza isso modifica muito, né? Nós passarmos por uma experiência, vamos dizer assim, que faça essa diferença. Agora, você foi para a China, você foi para a França e teve todo um aprimoramento, um desenvolvimento nesses países, né? Você percebe uma diferença da ortomolecular fora do Brasil e aqui no Brasil? É inacreditável, por exemplo, às vezes até meio, desculpa o termo que eu vou usar, até meio vergonhoso, né? Porque assim, se o nosso produto hoje aqui no Brasil, existem laboratórios que manipulam aqui dentro do nosso país, onde os produtos da ortomolecular são registrados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e está escrito que é para utilizar tanto em domicílio quanto em cabine. A cabine é assim, quando você vai na farmácia tomar uma injeção, você entra numa cabine. Hoje nós optamos por uma reposição que é feita pela derme, o que evita inclusive a parte digestiva. Do mesmo modo que existem substâncias de gels hormonais, adesivos anticoncepcionais. Hoje nós fazemos toda a reposição desses nutrientes por via derme. Espera aí, mas isso quer dizer que existem ainda outros terapeutas ortomoleculares que fazem de outra forma? Tanto terapeutas, normalmente a terapia ela vai bastante por esse modo. Agora, sim, existe a visão alopática, que são produtos quelados, são miligramas maiores, mas é outra visão. O que são produtos quelados?
miligramas, por exemplo, a pessoa está com uma anemia, ela vai tomar um sulfato ferroso numa miligrama grande, ou então tem uma osteoporose e vai tomar, de repente, um Oscal D 500 que você compra na farmácia, de 500 miligramas, só que tem gente que toma sulfato ferroso e vive com anemia, e tem gente que toma cálcio direto e está sempre com deficiência de cálcio no metabolismo. Por isso que a nossa visão não é só dar a quantidade. A nossa visão vai ser usar esses mesmos elementos em pequenas quantidades para que ele produza uma reação de fazer funcionar o que existe no seu metabolismo, até para absorver substâncias que muitas vezes são utilizadas, às vezes, em quantidades maiores que são necessárias. Mas nós estamos falando em relação aos outros países, né? E porque isso leva à questão assim, hoje a ortomolecular ela é aprovada pelo Ministério da Saúde, tudo isso. Agora, por que não há convênio, por exemplo? Ela não tem convênio, mas ela é muito bem facilitada hoje. Inclusive a forma, nós parcelamos o tratamento de uma forma muito para que a pessoa possa, através dos seus poderes financeiros, vamos supor, de uma forma financeira, poder fazer o tratamento de uma forma bastante simples. E outra, fugiu muito daquilo que era no passado, por exemplo, que a ortomolecular ela era um valor astronômico, mas era porque tudo vinha de fora, normalmente eram produtos franceses, produtos alemães, produtos portugueses, que são os países que hoje são os primeiros lugares no mundo em ortomolecular. Mas o Brasil aqui está crescendo cada vez mais, você vê que hoje, assim, todos os conselhos reconheceram a ortomolecular, o Ministério do Trabalho reconheceu, produtos velas, como eu falo de novo, são registrados pela Anvisa e Ministério da Saúde e traz um benefício muito grande, muitas vezes tirando até de usos de substâncias que pessoas se utilizam há muito tempo. Eu, por exemplo, quando eu fiz a ortomolecular, eu mudei minha vida inteira. Eu falo que eu sinceramente, se eu quiser falar agora, não quero mais fazer ortomolecular, vou voltar a advogar. Eu era consultor de uma multinacional, filho de um advogado renomado de São Paulo, com uma irmã desembargadora, quer dizer, minha família toda do direito. É fácil eu voltar para a área. Só que não, minha vida ela mudou. Eu acho que Deus deixou que eu passasse por tudo isso para realmente assim, eu retomar aquilo que era o início da minha vontade, trabalhar na área da saúde. E ele me deu, inclusive, a técnica, que foi o que, inclusive, me tratou e hoje trata muitas pessoas com problemas, inclusive, parecidos com os meus no passado. Vamos falar mais disso daqui a pouco. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, queria falar um pouquinho hoje do verão. Com a chegada do verão, chegam também as chuvas, tempestades. Como que se faz em relação a para-raios? Você sabe, Mônica, que Santos é uma das regiões onde mais cai raio no Brasil, né? Isso, outro dia, eu estava vendo uma estatística, e nós temos que ter nos nossos condomínios, aqueles que tenham mais de 5 andares, obrigatoriamente tem que ter o para-raio funcionando adequadamente. Então, é necessário que o condomínio revise anualmente esse sistema, ou toda vez que ocorrer um raio que for atingido lá o circuito previsto pelo equipamento, para que haja a possibilidade de não ocorrer nenhum tipo de problema, por exemplo, queimar equipamentos, ou até mesmo casos mais graves. Ou seja, o para-raio ele vai fazer com que os teus eletrônicos dentro de casa não queimem, é Exatamente. Isso? Uma das necessidades do condomínio é essa, principalmente nessa questão dos equipamentos. Mas pode acontecer outros problemas, né? A gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil já aconteceu de uma corrente elétrica, uma descarga elétrica, invadir a questão da telefonia. A pessoa atendeu o telefone, tomou um choque e morreu. Então, tem que estar tudo muito bem feito, não pode ser um serviço, vamos dizer assim, meia boca ou que seja baratinho, mas o mais adequado é procurar uma empresa especializada, que tenha um engenheiro elétrico responsável, porque tudo isso depois vai ser regularizado perante a prefeitura, e na hipótese de cair o raio, você tem o seguro que vai cobrir a despesa que você tenha com os equipamentos. São dicas muito importantes. Até semana que vem. Até semana que vem. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí.